Que a graça e a paz estejam com todos. É com muita alegria que estamos gravando o segundo vídeo sobre a Páscoa. Vamos começar com o título sobre o sangue, as ervas e o fogo. O sangue do animal possuía importância única em tudo isso. Ele deveria ser passado na entrada das casas, ou seja, nos umbrais da porta, na casa dos hebreus. Isso está em Êxodo 12, 7 e 8. O sangue mostraria ao anjo do juízo que ali havia uma família que tinha aliança com Deus e não deveria ser punida. Enquanto o juízo de Deus estava sendo derramado sobre os ímpios egípcios, os consagrados filhos de Deus estavam comendo a carne do cordeiro, temperada com ervas amargas e pão sem fermento. Isto é, eles estavam se alimentando do sacrifício redentor, lembrando de suas aflições e como escravos, e o quanto haviam sofrido no Egito. O pão sem fermento nos aponta para uma vida santa e longe do pecado. Não devemos viver sob o domínio do pecado. Devemos ser santos para Deus e praticantes da sua palavra e justiça, isto é, muito agradável ao Senhor. Tudo deve ser consumido. O que quer dizer isso daí? Todo sacrifício, isto é, o cordeiro deveria ser consumido completamente. Não apenas as partes boas, como as coxas do cordeiro, do cabrito, mas todo o cordeiro. Isso nós vemos em Êxodo 12, do 9 ao 10. Ou seja, deve conhecer provas de viver todo o sacrifício redentor de Deus. Não apenas a prosperidade, a saúde ou o bem-estar de cada um, mas inclusive as aflições do Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, participaram também de sua glória. Por fim, ao comer a Páscoa, os hebreus deveriam estar prontos para partir. Quando o juízo de Deus fosse derramado sobre o Egito, eles seriam poupados e as portas da liberdade seriam abertas. A expectativa deles deveria ser que o Egito era um lugar transitório. As aflições, as dores, as angústias e as expectativas frustradas eram momentâneas, estavam diretamente ligados àquele lugar. Nós vemos isso em Êxodo 12, 11. Ou seja, eles não pertenciam àquilo. Seu futuro não era ali. A viagem estava apenas começando. O juízo de Deus. Vamos ver o juízo de Deus. Enquanto os hebreus comiam a Páscoa do Senhor e vigiavam sobre os mandamentos, o anjo do juízo foi enviado para derramar a última praga sobre o Egito. Vemos em Êxodo 12, do 12 ao 14. Seguir todos os princípios de redenção estabelecidos pela Páscoa garantiria a segurança dos hebreus. Aquele ritual deveria ser guardado para sempre, perpetuamente. Enquanto eles o celebrassem, a redenção estaria em sua memória e seria renovado sobre suas vidas. Então, por isso que nós vemos no dia de hoje que a Páscoa é perpétua. É a ordem do Senhor desde o início. E aqui nós encerramos esse vídeo e amanhã nós continuaremos até nós chegarmos à Páscoa atual, aonde se dá no Novo Testamento. Nós vamos complementar o Antigo e vamos
está iniciando e fazendo esse lindo vídeo amanhã, para que todos nós entendamos o que é a verdadeira Páscoa, porque ela foi e será perpetuamente. E é nisso que o ensino do livro de Êxodo vem trazer para nós todo o resumo da época no Antigo Testamento, mas que também translitera para os dias de hoje. Então, que vocês possam, meus queridos, estar estudando o livro de Êxodo. Aproveite essa semana do confinamento, desses feriados antecipados, para estar estudando esse livro. Porque nenhuma história a gente vai no finalmente. Mas para conhecer a história de Jesus, nós temos que começar desde o início, tanto quanto a nossa família. O que somos hoje, nós viemos de tataravô, bisavô, de avô, é tudo uma história. E essa história vem desde os primórdios dos tempos. Fique com Deus, que Deus abençoe. Eu os espero amanhã e que vocês tenham uma boa meditação no livro de Êxodo. Deus abençoe.